E antes de falarmos ponto a ponto o que significa ser manso, como herdaram a terra, todos os detalhes dessa beatitude, eu gostaria de lembrar para vocês dois pontos que, na verdade, eu falei lá na introdução às bem-aventuranças, beatitudes. Se você não pegou esse vídeo, volte os vídeos anteriores que você vai ver lá na introdução que eu explico o objetivo de Jesus em falar essas beatitudes. E quando nós olhamos, como eu falei com vocês anteriormente, as beatitudes é como se fossem uma escada. Existe uma progressão lógica nelas. Não foram palavras lançadas ao acaso. Jesus não simplesmente proferiu cada uma sem uma sequência, sem uma ordem lógica, sem um pensamento único sobre isso. Jesus, como um grande mestre, um grande rabi, ele profere as beatitudes com o intuito de nós entendermos que nelas existe uma progressão, que nelas existe um pensamento continuado. E por que eu queria falar sobre isso? Porque se nós olharmos a primeira beatitude, que é bem-aventurado são os pobres de espírito, e nós falamos nos vídeos anteriores que o pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e identifica a sua própria pobreza através da queda, mas a sua pobreza diante de Deus, diante das coisas. Logo depois, um segundo estágio, nós vemos que bem-aventurados são os que choram. Então, esses que viram essa pobreza, eles choram por ela. Eles clamam para se livrarem dessa pobreza, né? Dessa pobreza de espírito, desse pecado que tão de perto nos rodeia. E não só pelo pecado pessoal, como eu falei para vocês, ele chora pelo pecado das pessoas, ele chora pelo pecado dos seus irmãos, ele chora pelo pecado, pelo erro, pelo defeito no mundo como um todo. Então, nós somos pobres em espírito, esse pobre de espírito ele consegue lamentar essa pobreza e o próximo degrau na construção lógica do pensamento de Jesus esses que choram, esses que são pobres de espírito, só estes conseguem ser mansos. Esse é o primeiro pensamento que eu queria trazer para vocês. O segundo pensamento que eu queria trazer para vocês é que, como é uma escada, a cada degrau é como se fosse uma fase nova. E não só uma fase nova, uma fase mais difícil. É uma escada progressiva, um pensamento lógico, em que cada degrau é mais difícil que o outro. O primeiro degrau é difícil de se romper, que é você olhar para si mesmo e perceber que você é um miserável. Como o apóstolo Paulo fala, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o primeiro degrau. O segundo, bem-aventurados que choram, é mais difícil porque você já reconheceu isso e isso que você reconheceu te traz uma dor, te traz um pesar, traz uma dor na sua alma, no seu coração e que você clama a Deus para te livrar disso. Por isso essa bem-aventurança é mais difícil. Por qual motivo seria a bem-aventurança, a beatitude, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra? Porque isso é um degrau acima, não só nessa linha progressiva, mas principalmente a nível de dificuldade com relação às beatitudes anteriores. Porque nas beatitudes anteriores, no chorar e no ser pobre de espírito, nós estamos lidando conosco, com a nossa vida, com o nosso eu interior. É você olhando para você mesmo e ninguém mais. Porém, nessa bem-aventurança, abre-se o leque. Você passa a não só olhar para você mesmo, mas você passa a ser observado. E a sua atitude, ela passa a se contrastar com as atitudes das outras pessoas. Então você começa a lidar com a atitude das outras pessoas com relação a você. É difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos que somos pecadores, que erramos, que somos fracos, que temos debilidade. Porém, muito mais difícil é quando alguém reconhece isso em nós
e nos acusa. E fala que nós somos fracos e que nós somos pecadores. Num nível de dificuldade é muito mais fácil, apesar de ser difícil, né? Mas é muito mais fácil de reconhecer que eu errei do que alguém apontar para mim e falar: você errou, você está com esse problema. Você recebeu uma exortação de um irmão, você recebeu a exortação de um líder, você recebeu a exortação até de um ímpio. É muito mais difícil. E eu estou pegando um exemplo de exercício de mansidão. Eu gostaria de trazer para vocês uma citação do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Olha aí na tela. Diz assim: não obstante, muito mais difícil ainda é permitir que outras pessoas digam coisas dessa natureza a meu respeito. Instintivamente, sinto-me ressentido. Todos nós preferimos condenar-nos a nós mesmos e não que outras pessoas nos condenem. Talvez eu assevere sobre mim mesmo que sou um pecador, mas é devido a um puro instinto que não gosto que ninguém me chame de pecador. Ninguém vai gostar, ninguém gosta. O nosso ego, ele infla. E isso é uma coisa interessante sobre o ego, que quando alguém fala uma coisa de você que você não gosta, pode ter certeza, é o seu ego reclamando. É o seu eu pecaminoso interior que reclama. Porque aquele que é pobre em espírito e que chora pelos pecados, ele sabe que ele não merece elogio nenhum. Se alguém chega para mim e fala: Daniel, você é desprezível, eu deveria olhar essa palavra, essa ofensa, e no primeiro momento concordar, falar: eu sou desprezível mesmo. E no segundo momento o que eu fiz para isso? Vou analisar a minha atitude. Será que o que essa pessoa falou de uma atitude é correta? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E existe essa introspecção, esse olhar para saber se houve de fato algum erro na minha vida, se eu fiz alguma coisa de errado. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Porém, quando nós não somos mansos, e alguém fala qualquer tipo de crítica, seja fundada ou infundada, o nosso ego infla. E nós somos dados a reclamar, nós somos dados a gritar, nós somos dados a sentir o golpe, acusar o golpe e tentarmos nos justificar. Essa bem-aventurança, ela vem de frente com isso. Por isso que eu falei para vocês, e nesse segundo ponto, que essa bem-aventurança é muito mais difícil do que as bem-aventuranças anteriores. Não significa que as anteriores sejam fáceis, mas essa é muito mais difícil, porque você não lida só com você e com Deus, você lida com você, com Deus e com as outras pessoas, com as pessoas que te cercam, sejam pessoas que te amam, sejam pessoas que não te amam, sejam cristãos, sejam ímpios, não importa, você lida com o mundo à sua volta, com os pecados à sua volta, com aquilo que tem de bom na vida e aquilo que tem de ruim na vida. E a mansidão, ela nos coloca no prumo, ela nos coloca no lugar certo. E agindo com mansidão, nós vamos herdar a terra. Amém? O último destaque que eu queria trazer para vocês aqui, você pode encontrar um livro das Beatitudes do Spurgeon. E esse livro é maravilhoso, eu indico para vocês, está nas indicações, né, desse nosso estudo. E Spurgeon diz que não existe somente uma conclusão lógica, né, um degrau dessas bem-aventuranças. Não só essa bem-aventurança é mais difícil do que as outras, então cada vez que você vai passando de uma em uma, você vai vendo uma bem-aventurança mais difícil que a outra. Como essa bem-aventurança é superior, é mais elevada do que as outras bem-aventuranças. E eu coloquei um trecho do livro dele aí para vocês verem, olha aí na tela. As duas primeiras são bastante expressivas de uma deficiência, mas aqui algo é fornecido à pessoa. O homem é pobre de espírito, isto é, sente que lhe faltam milhares de coisas que deveria possuir. O homem chora, isto é,
se lamenta por seu estado de pobreza espiritual. Mas agora existe algo que realmente lhe é dado pela graça de Deus. Não é uma qualidade negativa, mas uma prova positiva da obra do Espírito Santo em sua alma, de tal forma que se torna manso. Isso que ele disse é uma completa verdade. Porque você não consegue ser manso para dentro de você. Você não consegue testar a sua mansidão senão em relação às outras pessoas. E as bem-aventuranças anteriores, elas falavam muito sobre aquilo que nós não temos, ou aquela nossa deficiência, o pior da queda do ser humano. E nessa, como Spurgeon diz, é uma graça de Deus que vem sobre nós. Lembra, lá da introdução, as bem-aventuranças, as beatitudes não são aspectos psicológicos nossos, coisas no nosso caráter, coisas que nós nascemos, senão seria injusto. Umas pessoas teriam, outras pessoas não teriam. Eu sei que ao longo desse estudo eu vou explicar para vocês o que seria mansidão de fato, que muitas pessoas têm mansidão como a pessoa que é covarde, a pessoa que fica quietinha ali na dela, e mansidão não significa isso. Vocês podem ver, e eu vou dar esse exemplo de Moisés, que foi considerado o homem mais manso da terra, e ele era bastante explosivo em algumas das suas atitudes, né? Então, assim, que nessas atitudes ele não foi manso. Então, a mansidão, ela tem esse caráter que precisa ser provado, ela precisa ser mostrada, o mundo precisa ver isso, o mundo precisa ver esse dom de Deus. A mansidão, ela nunca pode ser testada com você mesmo. Nós nunca vamos saber se nós somos mansos se nós não estivermos em sociedade. Então, a mansidão, ela entra no âmago da questão, principalmente na nossa comunidade, como igreja, como família. É ali que a mansidão se manifesta. É ali que você pode ser bem-aventurado e mostrar aquilo que Deus tem te dado. É uma infusão do Espírito Santo, é um toque do Espírito Santo em nós. Essa mansidão nós só conseguimos passando pelos 2 estágios anteriores e em Deus, com oração. Só Ele pode nos capacitar a nós sermos mansos e termos essa beatitude, que não significa que as outras são insignificantes, são desprezíveis, mas essa é elevada, essa é superior, essa é aquilo que Deus nos dá, não aquilo que nos falta. Amém?